Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Domingo, dia 18 do mês de abril do ano de 2021, pela graça e pela misericórdia do Senhor, mais um domingo que o nosso Deus assim nos concede. É uma alegria e é um prazer sem par podermos estar juntos nesta manhã de domingo, juntos para esse nosso tempo, um tempo precioso, um tempo especial, um tempo onde juntos buscamos a palavra do Senhor, oramos uns pelos outros e também juntos louvamos ao nosso Deus. Você que está conosco é convidado a aqui permanecer e dediquemos esse tempo buscando a Deus, louvando-o, conhecendo um pouco mais da sua palavra e certamente também orando, colocando diante dele nossos pedidos, nossos agradecimentos
elevando a Ele as nossas orações. Vamos começar esse momento nesta manhã louvando a Deus? E eu escolhi para nós cantarmos um cântico muito conhecido, um cântico tão belo e que traz tão boas recordações e tantas mensagens de edificação e paz. Nós vamos cantar juntos o cântico intitulado Maranata, um cântico que certamente nos edifica, nos lembra de coisas maravilhosas, especialmente do amor do nosso Deus. Juntos, com alegria, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar este belo cântico, essa bela canção em louvor ao nosso Deus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata,
confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que maravilha é lembrarmos desta tão bela, tão bendita promessa. Que maravilhoso é lembrarmos desta promessa tão especial, promessa que do Senhor vem para as nossas vidas. O retorno triunfal de Cristo. É uma certeza, para o crente é uma convicção. E por isso, apesar dos momentos difíceis que possamos viver, nós louvamos ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Eterno e poderoso Deus, graças nós te damos, ó Pai. Graças nós te damos porque na manhã deste domingo, dia do Senhor, nós podemos, ó Pai, ler a tua palavra, louvar o teu nome e dirigir a ti, ó Pai, nossos pensamentos, palavras e ações através da oração. Nesse momento, ó Pai, clamamos-te para que o Senhor, tu mesmo, visites cada irmão, cada irmã, cada família que está acompanhando essa mensagem, ó Pai. Que esses lares, essas casas possam ser abundantemente abençoados pelo teu Espírito Santo. E de igual forma, Senhor, esteja também nos abençoando com a tua palavra, que edifica, que transforma e que salva vidas. Fala ao nosso coração, ó Pai, assim que nós oramos, rogando a tua bênção, ó Pai, sobre cada um de nós, sobre nossa gente, sobre nosso povo, sobre nosso país. Abençoa-nos, ó Pai, que a tua graça, a tua mão de misericórdia sobre nós esteja agora e todos os dias. Amém e amém. Assim oramos em nome de Jesus. Nós vamos ainda louvar a Deus com mais um hino. E eu escolhi para nós cantarmos o hino do nosso Inário Novo Cântico de número 117. Hino intitulado Pastor Divino. Vamos juntos louvar ao Senhor, cantando este belo hino ao Senhor. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. Que celeste e doce amor, as pastagens, que celeste e doce amor. Oh Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem
ser o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos, cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos, cantaremos tua imensa compaixão. Louvado seja o nosso bom Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia. Vamos imediatamente passar ao nosso estudo bíblico desta manhã. E hoje, conforme anunciamos no último domingo, nós estaríamos a iniciar um novo tema em nossos estudos, em nossa escola dominical. E vamos seguir um tema muito interessante a partir de uma sequência de estudos bíblicos que tem como ponto central a pergunta que você está vendo aí: quem está no trono do seu coração? O título dessa temática de estudos é Deuses Demais. A nossa sociedade, ela é especialista em criar ídolos. A nossa sociedade, ela é especialista em criar instrumentos para serem adorados. A família, o trabalho, a educação, o sucesso, o status, o dinheiro, a bebida, a comida, a licenciosidade sexual, os entorpecentes, as drogas, enfim, tantas e tantas outros deuses poderíamos citar. E a pergunta que ao longo deste e dos próximos domingos, eu quero, juntamente com os irmãos e irmãs, buscarmos responder é exatamente esta: quem está no centro do nosso coração? Vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Eu quero que você abra a sua Bíblia. O texto que está aparecendo aqui abaixo, né? Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, leremos do verso 4 ao verso 9. Se você não estiver com uma Bíblia em mãos, você pode acompanhar também o texto que será aqui projetado. Mas se você estiver com a sua Bíblia em mãos, acompanhe. Abra o texto bíblico, Deuteronômio 6. Como cristãos, a Bíblia é referência para a nossa vida e a importância de a manuseá-la, a importância de tê-la sempre próximo e conhecê-la através dos seus ensinos, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao verso 9, eu vou ler e quero que você acompanhe. Assim diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pode parecer antiquado, pode parecer obsoleto, mas eu quero começar esse nosso estudo bíblico lembrando com você do primeiro mandamento. Dentre aquela sequência de mandamentos do capítulo 20 de Êxodo,
A partir do verso 1, nós temos o prólogo daquilo que é chamado os 10 mandamentos. E a partir do verso 3, nós vamos encontrar estes mandamentos. E o primeiro mandamento que está registrado em Êxodo capítulo 20, verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Como que você interpreta esse texto? Como você interpreta este versículo bíblico? Existe no meio evangélico, infelizmente, uma interpretação às vezes limitadora deste verso. O que eu quero dizer com uma interpretação limitadora? Aqueles que dizem assim: este versículo está combatendo a idolatria que existe no meio católico romano. Por que limitadora? Porque, na verdade, não trata do problema em si. Busca apontar o culpado. Será que Deus, através de Moisés, lá em 2500 a.C., escreveu um versículo pensando apenas no catolicismo romano pós-tridentino, após o Concílio de Trento, já do século XVI a seguir? Será que esse foi o objetivo do texto? Será que então em outros momentos históricos esse texto não tinha nenhuma serventia? Quando esse texto foi apresentado ao povo de Israel, eles não faziam ídolos. Eles não tinham uma idolatria semelhante àquela que alguns meios evangélicos querem contestar dentro do catolicismo romano. Quando ele fala não ter outros deuses, ele não está falando de estatuetas de ouro, de prata, de bronze ou de qualquer metal fundido, de madeira, seja de argila ou qualquer outro objeto. Ele está falando do nosso coração, pois é no nosso coração que são criados os deuses. E deuses não são apenas pessoas, mas deuses podem ser o trabalho, pode ser o sucesso familiar, o sucesso financeiro, o dinheiro, pode ser a beleza, a vaidade, pode ser a profissão, pode ser os estudos, pode ser bens. Tantas coisas podem se tornar como deuses para nós. A pergunta central, e eu quero deixar de lado essa interpretação limitadora, porque a pergunta central que o texto nos dirige é: quem está no trono do meu coração? Quem está no centro do meu coração? A reflexão é: quais forças, ou qual força, no singular ou no plural, dirigem a minha vida? Quem manda em mim? Os objetivos, os alvos da minha vida são baseados em quê? Quem dirige a minha história? Primeiramente, para tratarmos desse tema, eu quero começar enfatizando algo que a ciência moderna muitas vezes tenta combater. Todos nós somos, e eu não estou falando de cristãos, mas eu estou falando de seres humanos. Todos os seres humanos são religiosos. Portanto, todos podemos ser adoradores. O ser humano é um ser religioso? A ciência moderna, o naturalismo evolucionista, como é chamado, ele diz que não. A religiosidade, segundo eles, é apenas uma etapa do desenvolvimento humano que foi criada. Então a religião e os deuses foram criados pelos seres humanos diante dos seus medos, suas fobias, seus pavores, e em algum momento ela é superada. E a prova disso que eles dizem é o ateísmo. O ateísmo é a superação dessa ideia da religião. Então há pessoas que já conseguem superar e outras tantos que não. Mas eu gostaria de usar aqui para contrabalancear uma outra ciência, que é a história e a antropologia. E elas dizem que, pelo contrário, sim, o ser humano é religioso, pois todos os povos, desde a antiguidade, já desenvolveram para si algum modelo de sistema religioso. Você vai encontrar claramente ao longo da história expressões de um pensamento religioso.
E esses pensamentos ou essa visão religiosa é expressa desde esses povos mais primitivos, quando eles tinham as suas ideias de religião, de divindades. É claro que a gente vai ver nos povos mais antigos, a grande maioria, o politeísmo. Mas não existe povo na antiguidade que não tinha uma ideia religiosa. Isso joga fora, lança essa tese do naturalismo de que a religião foi criada. Na verdade, ela não foi criada. Ela existe com o próprio ser humano, porque a religiosidade é uma característica nata, natural do ser humano. E além da história e da antropologia, o nosso objetivo é tratarmos aqui da teologia, o estudo da Bíblia. E a Bíblia também diz que nós somos religiosos, sim. Que o ser humano tem na sua essência, na sua natureza, religião. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, carregamos a semente da religião. Abra a sua Bíblia, no texto que está aí colocado, Eclesiastes. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes, logo depois do livro de Provérbios. Provérbios, Eclesiastes, abra lá Eclesiastes capítulo 13. Eu vou projetar o texto aqui, mas você pode ler na sua Bíblia. Eclesiastes 3, versículo 11. E Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes, pode abrir aí com calma, eu aguardo. Capítulo 3, verso 11 e capítulo 4, verso 12, 7. Eclesiastes 3:11 diz assim: E tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Capítulo 12, verso 7. Viram algumas páginas aí? Diz assim, capítulo 12 de Eclesiastes, verso 7. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Apesar do naturalismo buscar negar a essência religiosa do ser humano, a história, a antropologia nos mostram que o ser humano é sim religioso, e a teologia principalmente mostra que o ser humano é um ser completamente religioso. E isso faz parte da sua essência, da sua natureza. E a religião é aquilo que nos move, é esse senso de divindade que nos move. Muitas pessoas colocam esse senso de divindade no trabalho, então elas vivem para o trabalho. Outros colocam na beleza e elas vivem para a vaidade. Outros colocam esse senso de divindade no dinheiro, então elas vivem para a acumulação de recursos financeiros. O que tem tomado conta do teu coração? O que tem te movido? O que tem te movido é o seu Deus. E muitas pessoas, muitas vezes, têm colocado outras coisas no lugar de Deus, mas primeiramente eu quero mostrar isso. Todos nós temos essa ideia de religião. Nós somos, sim, religiosos. Mas talvez você fale assim, pastor, e o ateísmo? É a pergunta que eu coloco aqui, inclusive. E o ateísmo? O que é, primeiramente, o ateísmo? Atualmente, o ateísmo significa, se você procurar a definição, a negação da existência de um ser supremo. Não necessariamente a negação da existência do Deus cristão, do Deus das Escrituras, mas a negação de toda a divindade. Porém, se você procurar na história a visão que o ateísmo tem ao longo da história, o ateísmo não é contemporâneo, ele tem pelo menos alguns séculos de existência. Na história, a gente vê que o ateísmo não era a negação da existência de um ser supremo, mas é a crítica de uma religião específica. Era a crítica do catolicismo no final da Idade Média, foi a crítica do protestantismo no século XVIII, foi a crítica do próprio islamismo em alguns países do norte da África no século XIX. O ateísmo nunca foi na história a negação da existência de qualquer ser supremo.
O ateísmo sempre foi a crítica de uma religião. A crítica de uma religião que incluía a maioria das pessoas, não a negação da divindade. Assim, a gente vê que o ateísmo, como ele é colocado hoje, ele não é da natureza do ser humano, ele é uma construção cultural, porque em sua natureza, a gente acabou de falar isso, a história, a antropologia mostram isso, e a teologia nos mostra que nós somos sim religiosos, nós temos o senso de eternidade, nós temos o Espírito que veio de Deus e que volta a Deus, e aí eu estou falando a partir da teologia, e a teologia mostra que essa visão de ateísmo não é uma visão natural, é uma construção, é algo contemporâneo daqueles que querem viver na prática do seu pecado. O que a teologia vai falar sobre isso? A teologia, ela nos mostra, e novamente vou enfatizar, o ser humano tem na sua natureza o conceito de religião. Salmo 10, abra sua Bíblia. Vamos ver alguns textos bíblicos agora. Salmo de número 10, versículo 4 e o Salmo 14, verso 1. Salmo 10, verso 4 diz assim: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Olha só, ele não investiga, ele cogita, ele fala o que vem à mente, ele fala o que vem, é dominado pelo coração. E quem é esse? O perverso, o soberbo. Salmo 14, 1, vira a página. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Quem que diz? O insensato. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O ser humano tem na sua natureza o conceito da religião. Quem não segue, quem não acredita nisso é o soberbo, é o insensato, que tenta negar aquilo que está na sua essência, na sua natureza, é aquele que cogita, mas não pensa, é aquele que fala o que vem à mente. Porque a ideia da religião é da natureza do ser humano, é aquilo que nós podemos chamar de sensus divinatis ou semi-religions. Quer dizer, é o conceito de eternidade que existe dentro de nós. Desde os mais primitivos povos, eles tinham essa ideia da religião, a história, a antropologia mostra isso, e a teologia nos mostra que isso vem de Deus. E não apenas nós temos o conceito da religião, mas o próprio ambiente, a criação, aponta e comprova a existência de Deus. Salmo 19, vamos lá. Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quem? A criação, o ambiente, proclama a existência de Deus, aponta a existência de Deus. Ainda Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 19 a 20. Romanos 1, verso 19 a 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, por meio do quê? A parte final do verso 20. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Como que a teologia cristã lida com o ateísmo? Entende que o ateísmo é uma grande mentira. O ateísmo contemporâneo é uma ilusão para perversos viverem na prática da iniquidade. O ateísmo é uma ilusão para aqueles que querem viver a sua vida de pecado. A própria natureza humana mostra que existe um Deus. A criação, o universo mostra que existe um Deus. Mas aqueles que vivem nas suas cogitações, na sua insensatez, e o objetivo deles é praticar a iniquidade,
negam a existência de Deus. Para nós concluirmos o nosso estudo bíblico desta manhã, quais são as lições que nós podemos aprender a partir dos textos bíblicos que lemos hoje? Primeiramente, a Bíblia, em oposição a outras ciências, nos revela que todos os seres humanos são religiosos. As Escrituras mostram isso, a criação mostra isso, é a nossa natureza, a história mostra isso, a antropologia. Somente esse pensamento contemporâneo, que é ateísta pela sua natureza, que tenta negar a existência de Deus, que busca negar para viver na sua própria iniquidade, que não aceita isso. E se nós somos religiosos, se a religião faz parte da essência do ser humano, a pergunta é: quem é o seu Deus? Quem ocupa o trono do seu coração? É o trabalho? É a família? É o dinheiro? É a beleza? É a promiscuidade? São bebidas, comida, entorpecentes? Quem ocupa o centro, o trono do seu coração? A Bíblia nos ensina que todos nós somos religiosos, mas a Bíblia também nos fala algo sobre esse Deus. Nesses dois textos que nós vamos ler, nós vamos ver que a Bíblia nos fala que somente existe um único Deus. E esse Deus deve ser crido, obedecido e adorado. Isaías 44, verso 6. Isaías 44, verso 6 diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Há somente um Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Nele existimos, olha só. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Nele nos movemos, nele existimos. Há somente um Deus, e esse Deus deve ser crido, devemos crer nele, obedecê-lo e adorá-lo. Apenas nas Escrituras e unicamente nas Escrituras nós encontramos a verdade sobre Deus e o que Ele requer de cada um de nós. A palavra nos mostra que um ambiente onde há tantos deuses, a humanidade com a sua criação de ídolos, nós devemos sempre refletir: quem está no trono do meu coração? Quem que me move? Em quem eu me movo? Em quem eu existo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração, a nós mesmos nesse momento. A palavra de Deus nos mostra: todos somos movidos por um senso de divindade. E quem é a divindade que ocupa o teu coração? Que seja o Deus das Escrituras. O Deus que deve ser crido, obedecido e adorado. No próximo domingo, dentro desse mesmo tema, nós vamos falar de que maneira a palavra de Deus nos revela esse Deus que deve ser crido, obedecido e adorado. Quem é esse Deus? Veremos o conceito bíblico de Deus, o Deus trino, o Deus verdadeiro, o Deus autoexistente, o Deus eterno, o Deus que habita e que rege as nossas vidas. Oremos nesse momento. Agradecemos-te, Senhor, pela preciosa lição que encontramos em Tua palavra nesta manhã. Que o nosso coração, ó Pai, verdadeiramente habite apenas o Senhor. Que o Senhor esteja no trono do nosso coração. Que o desejo, ó Pai, de te servir, te obedecer, te adorar, nos mova. E que nesta certeza nos movamos, nesta certeza, ó Pai, esteja a nossa vida. Retira do nosso coração, ó Pai, do trono do nosso coração, qualquer outro ídolo que eventualmente tenhamos criado. Ídolos humanos, ídolos passageiros, mas que o trono do nosso coração, ó Pai, seja somente do Senhor.
Nesse momento, ó Pai, também oramos a Ti, colocando diante de Ti, ó Pai, a vida das famílias que estão, ó Pai, nesse momento sofrendo pela doença, sofrendo pelo luto, sofrendo, ó Pai, pela depressão, sofrendo, ó Pai, pelos problemas e aflições econômicas. Ó Pai, que a Tua boa mão esteja sobre nosso país, sobre a nossa gente, ó Pai. Que o Senhor continue a agir, pois cremos sim, ó Pai, que o Senhor está agindo. E assim, ó Pai, a partir do Teu agir, possamos ver e Te glorificar pelas Tuas maravilhas, pelo Teu livramento, ó Pai, que temos visto, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nos abençoe e nos guarda, ó Pai. Fortalece os nossos passos, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa mente, ó Pai, para que Te louvemos e Te glorifiquemos dia a dia e cada dia mais. Te louvamos e Te agradecemos por tudo, e em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós Te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Quero deixar para você mais um convite para estar conosco daqui a pouquinho, às 6:30 da tarde, aqui mesmo pelo Facebook, onde poderemos louvar ao Senhor, onde poderemos certamente adorá-lo, ouvir da sua palavra e assim glorificá-lo, render culto e adoração ao nosso Deus. Então, daqui a pouquinho, espero você às 6:30, nesse mesmo endereço, nessa mesma fanpage, e juntos teremos o nosso momento, uma live de adoração, de estudo da palavra. Juntos estaremos na presença de Deus. Eu vou deixar aqui para você um louvor, você pode acompanhá-lo, e que Deus, o meu desejo é que Deus te abençoe, guarde você e guarde a sua família. Que Deus assim esteja dia a dia com você.